Galera, seus lindos e suas lindas. Este é um dos mais importantes vídeos da série TST Raiz que eu estou colocando aqui. Vou falar para vocês as não conformidades mais frequentes quando eu estou analisando a documentação que é enviada, pelas empresas, muitas vezes por outros profissionais de segurança do trabalho que não têm a mínima ideia de olhar uma documentação. Infelizmente, isso não ensina nos cursos técnicos, é muito deficiente essa área. E quando o técnico de segurança vem para o mercado de trabalho, pelo menos na primeira oportunidade, ele não tem a mínima ideia do que olhar nas documentações. Pegue o seu caderninho aí e comece a anotar as não conformidades mais frequentes que eu encontro quando eu estou analisando essas documentações. Garanto para você que você vai encontrar várias delas. E fica até uma lição de casa aqui. Você tem já a documentação de alguma empresa para você poder analisar? Assiste esse vídeo aqui e depois vai analisar de novo essa documentação. Eu garanto para você que você vai encontrar diversas não conformidades que eu vou falar aqui, porque mudam-se as empresas, mudam-se os nomes, mas as não conformidades são sempre as mesmas. Então, o intuito aqui agora é passar para vocês o que olhar nessas documentações que vão chegar para vocês, beleza? Galera, se você puder curtir, comentar e compartilhar o vídeo na rede social, me ajuda muito. O pessoal não faz, né? Poxa, não dá trabalho nenhum, galera. O pessoal compartilha tanto vídeo idiota, tanta besteira, né? Olha o tempo que eu tô perdendo para montar essa série. Pô, não tem nada que, aqui que justifique a pessoa às vezes não curtir, não compartilhar. Ajuda muita gente, galera. Muito, vocês não fazem ideia. Para quem... Eu tenho alguma coisinha paga aqui no canal, mas, cara, é muito pouco. A maioria é gratuito. Então, se você puder me ajudar aí, vai me ajudar muito, tá? Bom, vídeo 11 aqui, analisando as documentações, tá, pessoal? Nós estamos aqui entre o terceiro e quarto passo, tá? Então, é uma auditoria documental que você vai fazer e um levantamento de prestadores de serviço também. Nos vídeos anteriores eu já passei para vocês várias ferramentas de gerenciamento, tá, para vocês conseguirem planilhar essas informações, e agora eu vou falar mesmo sobre as documentações em si e as não conformidades mais frequentes, tá? Abrindo parênteses aqui no treinamento, tá, pessoal? Caso vocês precisem de treinamentos em PowerPoint, editáveis, tá? Eu tenho diversos treinamentos aí que vocês podem, que eu mando em PowerPoint para você, tá? Para você só tirar meu nome, tirar meu logo, colocar seu logo e você poder ministrar os treinamentos aí nas empresas. Tem treinamento aí, de dezenas de slides. Se você tiver que começar agora, montar treinamento, pessoal, leva muito tempo para montar um treinamento, né? Então esses treinamentos são os meus. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim aí. Eu mando a listinha para vocês. É um valor simbólico que você vai ajudar o canal aqui, tá? E vai receber o treinamento pronto só para você editar e deixar com a sua cara aí, beleza? Bom, vamos ao que interessa para vocês então, as não conformidades mais frequentes aí que eu encontro quando eu estou analisando, pessoal, documentação de segurança do trabalho, tá? Vou citar aqui, pega seu bloco, pausa o vídeo aí, pega seu bloco, pega sua caneta e comece a anotar. Bom, pessoal, essa aqui são as documentações que a gente pede para as empresas prestadoras de serviço quando elas vão executar alguma atividade na empresa onde você trabalha. E as empresas são corresponsáveis pelos terceiros. Então, se você liberar uma empresa com uma documentação irregular e depois ocasionar dessa empresa, desse funcionário processar a empresa, ele pode processar você como cliente também e você vai ter que se justificar, tá? Então, não é porque você terceirizou que você não tem responsabilidade mais sobre esse terceiro. Então, você precisa fazer o gerenciamento e colocar dentro da sua empresa empresas idôneas, empresas que seguem os procedimentos de segurança e as legislações trabalhistas, tá? Então, primeiro ponto, você vai pedir o quê? O PGR da empresa. O que você precisa verificar nesse PGR? Pessoal, o PGR que está te enviando é da empresa, tá? Que os funcionários estão registrados. Então, um ponto muito importante aqui, que eu já quero abrir essa aula para vocês, é todas essas documentações, pessoal, precisam se conversar. Você precisa ter as mesmas informações dentro dessas documentações. O cara não pode ter, no ASO um CNPJ de uma empresa e estar te apresentando o PGR de outra, tá? Então, se ele é registrado CLT. Então, se ele é CLT, toda a documentação tem que ser da empresa.
tá? Então o PGR, o que você vai olhar? Você vai olhar a validade desse PGR, você vai olhar se ele está assinado pelo profissional que elaborou e quem vai implantar esse PGR na empresa, tá? Se o CNPJ bate com as demais documentações dos funcionários que está te apresentando, isso daí é um ponto, tá? Pessoal, eu estou aqui comentando, tá, sobre as não conformidades mais frequentes, tá? Então, às vezes, chega a documentação para mim, o cara é de uma empresa A e chega o PGR de uma empresa B, que não tem nada a ver, né? Então, você vai olhar no PGR, validade, os dados cadastrais da empresa. Se todas as funções, né, que estão te apresentando nos prontuários está no PGR, tá? Então, por exemplo, você está sendo apresentado um prontuário para você de um soldador. Cara, o soldador tem que estar no PGR, até para você ver o levantamento de riscos, né? Você vai ver lá os cronogramas. Então, enfim, o que você precisa ver? Pessoal, não é que você vai olhar o PGR só o que eu estou falando aqui, tá? Você vai ler o PGR, você vai analisar o PGR. O que eu vou falar para vocês aqui são as não conformidades mais frequentes que eu pego. Pode ser que num ramo que eu nunca trabalhei, por exemplo, hospital, mineração, tenham outras não conformidades. Eu vou falar aqui da minha experiência, beleza? Então, PGR, validade, se ele está assinado, se os dados cadastrais é da mesma empresa que está te apresentando o resto da documentação, tá? E se todas as funções que estão te apresentando nos prontuários está dentro do PGR, se tem lá a matriz de risco, tá? E quais são as medidas de controle. Legal. PCMSO, pessoal. O PCMSO, ele é feito com base no PGR. Então, as informações do PGR e do PCMSO têm que ser as mesmas. Você não pode ter um risco de uma função específico no PGR e no PCMSO não tem. O PCMSO ele é feito com base no levantamento de riscos do PGR. Então o PCMSO você vai olhar a mesma coisa, se é a mesma empresa do PGR e das demais documentações, se esse PCMSO está assinado pelo médico coordenador, tá? Se ele está na validade, se todas as funções do PGR estão contempladas no PCMSO, quais são os riscos, né? Se os riscos estão batendo e quais são os exames complementares que o médico coordenador está determinando para cada função. Por que você vai olhar isso? Porque quando você pegar o ASO do funcionário, o ASO tem que estar lá com todos os exames complementares que está listado no PCMSO. Então, você começa a perceber aqui que as documentações começam a se conversar entre elas, tá? Pessoal, eu não falei nesse vídeo, né? Estou com óculos por conta da minha conjuntivite, tá? Porque eu tenho que lembrar, porque às vezes o cara chega nesse vídeo aqui e acha que eu estou me achando, fazendo vídeo de óculos escuros, mas meu olho tá zoado. Então vamos lá. Então o PCMSO, você vai ter que verificar essas situações, tá? Então, principal informação que eu tiro no PCMSO é quem é o médico coordenador, a lista dos médicos examinadores, as funções, os riscos e os exames complementares de acordo com cada função. Isso daí eu vou me atentar nesses detalhes, tá? Beleza. Quando eu analisei os programas estão batendo, tá tudo certinho, eu começo a olhar a documentação dos funcionários. Então eu vou pegar lá a ficha de registro. É do mesmo CNPJ dos programas que está chegando? Tem que ser. Qual que é a função desse funcionário na ficha de registro? Né? Então eu já vou marcar lá a função. Essa função da ficha de registro tem nos programas? Tem que ter. Se não tem, já tem uma não conformidade aí, tá? Se esse funcionário foi promovido, muitas vezes não vem na ficha de registro, mas vem na carteira de trabalho, né? Aquela paginazinha lá, onde está lá a alteração de função. Então, eu preciso verificar também se houve uma alteração de função. Por quê? Porque o ASO tem que estar batendo com o cargo de registro. Você não pode receber lá a ficha de registro, o cara é ajudante, e no ASO o cara é carpinteiro, pedreiro, soldador. A função do ASO, pessoal, tem que bater. Até porque se ele foi promovido, vai ter que ter um ASO de alteração de função. Tá? Então, quando eu vou olhar a carteira de trabalho ou a ficha de registro, o que eu vou olhar? Se é realmente registrado na mesma empresa que está vindo os programas, tá? E se o cargo está batendo com o ASO. Pessoal, tem outras não conformidades. Pode ser que alguém esteja assistindo e fale, mas você não falou de uma não conformidade X. Pessoal, eu estou falando as mais frequentes que eu pego, tá? Então,
Isso aqui é um norte, tá? Não é que é só essas, tá? Deixar bem claro aqui para os haters de plantão aí. Beleza, aí eu vou pegar o ASO dessa empresa. O que eu vou olhar no ASO? Eu vou olhar se é a mesma empresa de registro que o funcionário foi registrado, se é a mesma empresa dos programas, tá? O ASO tem que bater na íntegra com o PCMSO, pessoal. Então eu vou olhar os dados da empresa, eu vou olhar o nome do funcionário, eu vou olhar a função que está no ASO, tem que ser a mesma função que está no registro e tem que estar listada nos programas. Eu vou verificar, tá? Quais são os riscos que esse funcionário está exposto no ASO, tem que bater com os programas. Eu vou verificar se realmente a empresa mandou, né, o funcionário fazer todos os exames complementares que está listado no PCMSO. Né? Cansei de pegar lá no PCMSO, tem uma bateria de exame, aí chega o ASO, só exame clínico, ausência de risco. Né? Então, pessoal, isso não pode acontecer. Você pegou um ASO lá, ausência de risco, só exame clínico, dá uma olhadinha no PCMSO, vê lá a função do cara. Por exemplo, você pega um soldador, ausência de risco, exame clínico. Cara, não tem condição. Né? Então, assim, quando você está analisando um ASO, você tem que olhar as demais documentações também. Então, você vai verificar se é o mesmo registro, se é a mesma empresa que está nos programas. Legal. Você vai verificar lá se foi listado, então, os riscos de acordo com o programa, os exames de acordo com o programa. Esse funcionário está apto, ele está apto para trabalhar em altura, foi feitos os exames complementares para atividade em altura que os programas exigem, ele está apto para trabalhar com espaço confinado, com eletricidade, enfim. Você vai bater ali as informações do ASO com os programas e com o registro. Tá? Esse médico examinador, ele está autorizado a fazer o exame pelo médico do coordenador do PCMSO, tá? A data do exame, pessoal, a periodicidade desse exame, o exame anual, ele está vencido, né? Olhe a data do exame, procure por rasuras, né? Tem empresa que tenta maquiar, né, as documentações que são enviadas para a gente, infelizmente, já peguei, cara, eu já peguei asa que o cara pegou o branquinho, cara, e colocou em cima da data de caneta, cara, mudando a data do asa. Cara, já peguei uns negócios muito bizarros, velho. Então, essa parte do ASO é o que você vai se atentar, tá? São vários pontos aí, tá anotando tudo? Tá? Então pega o ASO e faz essa verificação, beleza? Que eu estou falando para você. Então essas documentações têm que se conversar, beleza? Outro ponto importante na ficha de entrega de EPI, pessoal, você vai olhar realmente se está batendo o cargo, a função, as datas dos EPIs que foram entregues, tem que ter lá a data que o funcionário retirou, tem que ter o CA, né? Você pode fazer uma verificação de CA no Google para verificar se esse CA está ok. As fichas de EPI, pessoal, tem que ter troca de EPI, né? Eu não posso, por exemplo, receber uma ficha de EPI hoje e o cara recebeu todos os EPIs em janeiro de 2022. Aí tem luva, protetor auricular. Cara, uma luva dura 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, essa ficha de EPI precisa estar atualizada, precisa ter as trocas periódicas, precisa ter o número do CA, né? Tudo isso são pontos que você precisa observar na ficha de EPI, tá? Se realmente o EPI condiz, né, com a função que o funcionário executa. Vamos supor que ele trabalha com produtos químicos, não pode ser uma máscara PFF1. Então você vai ter que fazer uma checagem dos EPIs de acordo com a função desse funcionário também, tá? Outro ponto importante, ordem de serviço, pessoal. Ordem de serviço normalmente é um treinamento aí com base na NR1, né? Onde quando o funcionário ele entra na empresa, ele recebe ali um treinamento explicando a função, os riscos, o que ele faz, quais são os EPIs, as medidas de controle. Quem que pode ministrar um treinamento desse, pessoal? Na minha concepção, somente um profissional de segurança do trabalho. Não é pessoal do RH, tá? Não é um profissional de segurança do trabalho que vai instruir ele com base na NR1 e nas demais NRs. Então, nessa ordem de serviço, tem que ter lá o nome do funcionário, o cargo, ele tem que assinar e tem que ter assinatura e registro de um profissional de segurança do trabalho, na minha visão. Eu recebo muito a ordem de serviço que só o funcionário assinou ou alguém do RH assinou. Cara, se só o funcionário assinou, quem que me prova que esse funcionário realmente recebeu esse treinamento admissional ou ele só não assinou aquela folha lá como a grande maioria das empresas fazem, infelizmente. Então, é bacana que você exija que venha assinado por um profissional de segurança. Não estou aqui falando que você vai ter que
atestar que realmente o treinamento foi feito. Mas se um profissional de segurança do trabalho assinou e colocou o registro dele, a gente supõe que o cara fez. Não vamos imaginar que o cara é um lixão da área de segurança, uma vergonha para os técnicos, que assina documentos sem que o funcionário receba o treinamento. E eu já peguei vários. Ao longo da minha trajetória, já peguei vários funcionários, vários profissionais de segurança do trabalho que assinam certificados sem ministrar o treinamento para os funcionários. Isso é uma vergonha. Se você for flagrado fazendo isso, você vai responder criminalmente. E se acontecer um acidente e for provado que você ministrou, que você emitiu um certificado sem fazer o treinamento, você está correndo sérios problemas aí, tá? Então, nessa questão da documentação, então, a gente falou aqui sobre PGR, PCMSO, ficha de registro, carteira, ASO, ficha de entrega de IPI e ordem de serviço. Então, todas essas documentações precisam se conversar. Os certificados são outro ponto que eu também tenho muita dor de cabeça com certificado. Tá? Pessoal, cuidado com documentos que o pessoal está recortando a assinatura e colando. É nítido. Você recebe a documentação, você é nítido ali que o cara recortou a assinatura do cara ou do profissional de segurança do trabalho de um outro documento e colou em cima. E aí, quando o funcionário chega, você faz algumas perguntas básicas para esse funcionário e você consegue atestar facilmente que aquele certificado foi montado. Né? Você pergunta, você fez um treinamento quando você entra na empresa? Né? E o funcionário fala que não fez, ele nem sabe o que você está falando. Então, quando você vai analisar um certificado, quando você vai analisar essas documentações, cuidado com o recorte que a galera está fazendo em assinaturas de documentos. Tá? Você pode assinar digitalmente? Pode, mas existe um padrão para você poder assinar um documento digital, existe um código ali que você consegue conferir que realmente esse documento foi assinado digitalmente. E, infelizmente, a maioria das empresas não está fazendo isso. Aproveitou essa brecha e vai lá, faz uma captura de imagem na assinatura e sai colando em um monte de documento, tá? Em 5 minutos aparece 10 certificados do cara, tá? Então, tomem cuidado com relação a isso, verifiquem as datas dos certificados. Eu já peguei empresa que me apresentava lá 4, 5 treinamentos, tudo a mesma data. Aí eu ligava pro cara e falava assim, velho, quantas horas tem o dia aí na sua empresa? Umas 50? Porque o cara fez treinamento de NR35 no mesmo dia, fez NR33, fez NR12, fez NR6, fez NR... Meu, não dá. Então, então você toma cuidado com as datas, com as assinaturas, com o texto do certificado. Pessoal, certificado de máquinas e equipamentos precisa discriminar qual é o equipamento que o funcionário fez o treinamento. Vou dar um exemplo aqui. Certificado de formação de operador de empilhadeira. Uma empilhadeira a gás é completamente diferente de uma empilhadeira elétrica. Se você pegar um operador que só operou equipamento a gás, ele não vai nem conseguir sair do lugar com uma empilhadeira elétrica. Posicionamento diferente. As regras de segurança às vezes mudam. Então, quando você recebe um certificado de um equipamento, um instrutor, no corpo do certificado, precisa colocar qual é o equipamento que esse funcionário foi treinado. As plataformas elevatórias, a mesma coisa. Você tem tesoura, você tem a telescópia. Ele precisa colocar qual é o treinamento, qual é o equipamento que ele foi feito esse treinamento. E outra, pessoal, certificado tem que ser assinado por um profissional de segurança do trabalho. Tá? Por exemplo, eu recebo muito plataforma elevatória. Certificado de operador de plataforma elevatória, fulano de tal, RG tal. RG habilita alguém para ministrar treinamento. Meu, se você tem um funcionário na empresa que tem proficiência, né, naquele equipamento, ele pode também ministrar o treinamento? Pode, mas tem que ser supervisionado por um profissional habilitado. Então tem que ter lá uma assinatura de um profissional de segurança do trabalho, né, que se atente, porque a formação do curso não é só como que funciona a máquina. Tem parte de NRs, tem legislação. Então, tem uma série de tópicos aí no treinamento que não é só ensinar como é que a máquina opera. Então, no certificado, o que dá mais problema é eu pego o certificado onde eu não consigo encontrar a assinatura de um engenheiro, de um técnico de segurança, é só o fulano de tal, RG tal. Então, isso daí dá muita dor de cabeça para a gente com relação a certificados, tá? Então, verifique nos certificados se ele está no prazo de validade e se tem um profissional aí habilitado, um profissional responsável por esse treinamento, com registro
que vai se responsabilizar por esse treinamento. Tome cuidado com certificados. Outro ponto, exija certificados corretos, pessoal. O cara vai trabalhar em altura, NR35. Vai trabalhar em espaço confinado, NR33. Vai trabalhar com rede energizada, NR10. De alta tensão, CEP e assim por diante. Vai operar um equipamento, uma empilhadeira, tem que ter certificado de operador naquele tipo de equipamento que ele vai operar. Então você precisa se atentar nesses detalhes. Tá? Outro ponto também importante, nas atividades com içamento, pessoal. Tá? Eu tenho aqui no canal uma entrevista com o Guilherme, muito legal sobre içamento. Tá? Dá uma conferidinha lá. Então, quando você vai ter um içamento, né, vai ter plano rigging. Tá? Então, se tiver um plano rigging, pessoal, você precisa pegar esse plano rigging. Você precisa verificar se realmente, quando chegar o equipamento, vai ser feito de acordo com o plano rigging. Né? Você precisa pedir certificação da empresa, que são essas documentações aqui, do operador, tá? do caminhão. Você precisa pedir um plano de manutenção desse equipamento, que é assinado por um engenheiro mecânico, não é assinado por um mecânico ou pelo fulano que tem um RG tal, uma RT, né, de manutenção do caminhão. Então, todos esses pontos que eu estou falando são pontos que sempre dá problema quando eu recebo documentações. Tá? Então, os pontos que mais reprovam: divergência de função nas documentações, documentações vencidas, documentações com assinaturas copiadas e coladas, que é onde facilmente você vê que não foi feito o treinamento. Tá? Então, todos esses pontos aí são pontos de atenção que você precisa ter na análise da documentação. Então, quando você estiver analisando a documentação, você vai analisando e vai planilhando com essas planilhas que eu já enviei para vocês, e leia os documentos para pegar esses pontos de não conformidade que eu estou falando para vocês. Outro ponto importante: eu vou receber a documentação de um eletricista, eu preciso da formação de elétrica dele. Né? Então existem, vou receber a documentação de um técnico de segurança, vou precisar do certificado de formação de técnico, de engenheiro e assim por diante. Eu já peguei situações onde um técnico de segurança estava sendo apresentado para liberar documentações de campo na empresa, que a empresa exigia, e quando eu fui ver, a pessoa era um auxiliar, não tinha se formado ainda. Então você precisa solicitar, dependendo da função, o certificado de formação naquela função também. Isso é um outro ponto que você precisa se atentar. Então, pessoal, tomem cuidado com relação à análise de documentações, tá? Esses pontos que eu coloquei aqui são os pontos mais frequentes de não conformidade que eu encontro. Existem outros isolados? Existem. Mas se você anotou no seu caderninho aí todos esses pontos que eu coloquei, e quando você for analisar uma documentação, você bater todos esses pontos que eu falei, eu garanto para você que 99% das não conformidades você já eliminou aí. 99%. Se ficar, é uma ou outra ali esporádica de algum assunto ali pontual. Mas essas são as principais não conformidades que eu reprovo documentação. Tá? Tomem muito cuidado com relação a isso daí. Tá? De você acabar liberando uma empresa com uma documentação irregular. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que na parte de análise de documentação, eu acho que essas são os principais pontos que eu queria falar para vocês. Tá? Se você curtiu o vídeo, curte aí, comenta, compartilha. Espero que tenha servido aí de norte para você que vai começar a fazer uma análise de documentação e não tem ainda vivência, não tem experiência nisso. Marca todos esses pontos que eu falei e conforme você vai lendo as documentações, vai procurando essas informações que eu passei aqui, que com certeza você vai encontrar alguma, garanto para você. Difícil, de cada 100 documentações que eu recebo de empresas, uma vem redondinha. É absurdo o número de não conformidades que eu pego com relação à documentação. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Esse é o nosso 11º vídeo da série. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou colocando aqui. E espero que tenha servido de norte para vocês aí, esteja ajudando vocês aí nesse começo de caminhada. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus e vamos pro próximo.